Onde os demônios moram? Talvez você vai se assustar com essa pergunta que eu estou fazendo agora, mas provavelmente você vai ter uma série de ideias na sua cabeça, desde a questão do inferno, ou em lugares mal assombrados, ou coisa do tipo. São construções que vão surgindo aí no decorrer do tempo, né? Tem sempre aquela pessoa que fala assim, nossa, eu fui num lugar, esse lugar parecia pesado, muito carregado. Ou então fui num lugar e, nossa, tem uma atmosfera leve, uma presença de Deus ali, um lugar diferente. A gente sempre vê isso, as pessoas falando isso, né? Tendo essa percepção dentro de uma realidade espiritual sobre os lugares e tudo mais. Então, e se eu perguntasse para uma pessoa daquele tempo ali da Bíblia, né, os israelitas antigos, os babilônios antigos, o que é que eles responderiam sobre a habitação dos demônios, por exemplo? Eles iam responder bem diferente do que a gente está acostumado hoje. Para eles, os demônios tinham locais definidos, tinham endereço, tinha ali um CEP específico, habitavam nas frestas das casas, em cavernas, em desertos, como a gente vai ver aqui. Então, era uma percepção completamente diferente, né? O mundo é dividido entre esses seres a ponto deles mapearem e analisarem cada lugar. E por que é interessante saber sobre isso? Porque ajuda a gente a entender melhor o que a própria Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia não foi escrita do nada, então todos os autores bíblicos, aqueles povos ali antigos, eles estavam numa dinâmica, numa interação com os povos ao redor, sendo influenciados e influenciando. Daí porque eles precisavam sempre da direção, da revelação de Deus, em como caminhar nesse mundo, lidando com todas as coisas, mas ao mesmo tempo mais seguros por conta da presença e do cuidado de Deus no decorrer das suas histórias. Então, fica aí comigo, não sai daí, porque hoje você vai aprender algumas coisas que talvez sejam novas para você e que vão ajudar muito você a entender alguns textos mais difíceis das Escrituras, em especial aqui hoje também do Antigo Testamento. Então, fica aí. Se você não é inscrito no canal, você já vai aproveitar para se inscrever. Se você ainda não viu os outros vídeos, é que você pode procurar. E nós temos outros assuntos interessantes também com alguns pontos que ajudam você a entender melhor algumas passagens das Escrituras. Então, vamos seguir aqui comigo. Então, nossa temática de hoje é essa, né? Onde é que os demônios moram? A geografia cósmica aí das escrituras, ela é muito interessante para a gente entender melhor isso. E isso que você está vendo aí na sua tela é uma tabuleta, né, de só 3.000 anos, escrita em acádio, escrita cuneiforme, bem antiga. Ela faz parte de uma série de 16 tabuletas que falam sobre os Utuku Lemnutu. Não sei se eu estou pronunciando certo, eu não falo acádio, não sou especialista, estou apenas trazendo, vamos dizer, o que está lá e que os estudiosos trazem. Então são línguas antigas aí, né? Depois você pode pesquisar mais sobre isso. Mas essa é uma das tabuletas antigas, e essas tabuletas, elas catalogavam esses espíritos malignos, vamos dizer assim, como a tradução literal diz, e diziam onde é que eles habitavam, que causavam doença, como expulsá-los, os rituais para fazer, onde eles eram invocados. E algumas dessas entidades, desses seres, eles são mencionados também nas escrituras, né? Lembrando que ali na Bíblia nós temos esse pano de fundo do Antigo Oriente, então acabava que havia essa interação aí cultural, que é muito interessante, é estudada até hoje e ajuda a gente a compreender melhor algumas partes das escrituras. Né? Então, esse cara que vocês estão vendo aí, estou chamando de cara, mas é um estudioso importante, é o Mark Angela. Ele é estudioso dessa área aí, né? Ele, enfim, tem livros ele falando sobre as magias daquela época, as coisas medicinais. Então, há várias obras importantes dele aí que falam sobre esses seres antigos, né? Ajudam a gente a entender um pouco melhor, né? Mas eu quero pegar mais aqui hoje elementos para nos ajudar a entender ali nas escrituras, né? Então aqui, onde é que começa? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai analisar como é que tem esse ponto de partida de uma geografia cósmica. E aí você tem Deuteronômio capítulo 32, versículo 8, e aqui eu trouxe dois para comparar. Diz assim a palavra de Deus: quando o Altíssimo distribui as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, ele pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. E aí nessa outra versão a gente tem: quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança,
quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Então perceba a diferença aí entre os dois. E por que que eu começo por aqui? Porque esse é o versículo utilizado para embasar essa ideia de Deus distribuindo as nações entre seres espirituais. Então, quando você lê Jó capítulo 1, que você vê lá os filhos de Deus, são a referência a seres celestiais, né? Os Elohim. E o próprio Deus é o ser supremo, né, que comanda sobre todos. Então, só lembrando, eu não estou defendendo aqui politeísmo, mas essa visão ajuda a gente a entender melhor, porque na Bíblia tem menção lá outros deuses com D minúsculo, né? O Salmo 82, por exemplo, e outros trechos das Escrituras. Então é a partir daqui que Deus divide, são 70 nações, depois daquela rebelião lá de Babel, a galera tentando forçar a descida de Deus ali naquele território. O ser humano sem Deus, ele se acha demais, perdão. Eu tô engasgando porque a garganta não tá boa. Tô tomando água numa caneca de chopp, mas eu não tomo chopp, tá? Não se preocupe. Mas eu precisava da água para seguir aqui. Então, como eu ia dizendo, nós temos aqui essa diferença justamente por causa dos manuscritos que são baseados, né? Então, no caso dessa versão onde traz Filhos de Deus, ela está conectada aí com a Septuaginta, que é uma tradução famosa do Antigo Testamento, e também com os manuscritos antigos lá de Qumran do Mar Morto. E a ideia é que os antigos manuscritos mais antigos é que vão ter a leitura original. Porque com o tempo, os copistas, e até porque essa ideia, ela talvez vai ser nova para você, não sei se você já ouviu falar, ela pode soar um pouco assim, nossa, mas como assim? Tem outros seres espirituais aí que Deus coloca no comando das nações e tal. Segundo o Salmo 82, eles vão se corromper e aí Deus vai puni-los por conta disso. E é daí que a gente entende de onde vem lá no Novo Testamento, quando Paulo fala principados e potestades e tal. Então começa por aqui. Daí estou partindo dessa ideia de que Deus divide entre os filhos de Deus, né, as nações, e aí por isso você tem jurisdições específicas. Então, a Bíblia traz em outras passagens aí esse conselho divino, ou seja, Deus tem lá aqueles que o servem, aparecem algumas partes das escrituras, os profetas tendo visão desse conselho divino, o livro de Jó no capítulo 1 também a gente vendo isso. Então Deus deliberando. Claro, o Senhor, ele é soberano, ele é incomparável, e mesmo na sua soberania ele escolhe, vamos dizer assim, utilizar um conselho para governar e atuar, né? Então, assim, claro, isso é uma gravura antiga aí, tá? Eu peguei de um artigo, mas ajuda a gente a imaginar, né? Então, é a partir daqui que a gente entende por que que você vai ter vários seres espirituais dominando em vários lugares diferentes e tal, a origem deles, mas tendo o Senhor como o soberano absoluto. E aí, esse texto que eu acabei de mostrar para vocês, Deuteronômio 32, se tem filhos de Israel, né? Geralmente a maioria das Bíblias em português, baseado no texto massorético, que é um dos manuscritos, né, que vem as nossas traduções aí. E aí tem essa ideia, só que o problema aí é o seguinte, traz filhos de Israel, mas só que Israel nem existia ainda nesse período. Então, acaba sendo um problema, um negócio meio que anacrônico aí. E aí você tem essa outra visão, que são filhos de Deus, daí porque eu acho essa mais plausível. Ela é baseada na Septuaginta, que era uma tradução antiga do Antigo Testamento em grego, e também nos manuscritos de Qumran, que tem lá, não sei se você já viu aquela reportagem sobre os manuscritos do Mar Morto e tal. Então, nesses manuscritos aqui, tem uma conexão, né, dessa geopolítica com o reino espiritual, ou seja, o mundo, ele não é só essa parte seca da história, as atuações dos reis, as batalhas dos impérios e tal. Por trás disso tudo, de todo um sistema político, toda a cultura humana, você tem seres espirituais também envolvendo essas regiões, vamos dizer assim, celestiais, né? São ideias que a gente encontra nas escrituras. E aí tem um texto, claro, que talvez já deva ter chamado sua atenção ou despertado sua curiosidade. E aí ajuda a gente a entender melhor textos como esse de 2 Reis 5,17, de Naamã, que tinha lepra e tal. Depois você pode conferir aí na sua Bíblia a história toda. E aí no verso 17 diz assim, disse Naamã, se não queres, peço-te que
ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E claro, fica a pergunta, para que raios esse cara quer levar terra em cima dos seus animais de volta ali para a Síria? Qual o sentido disso? Claro que com a nossa mente moderna isso não faz sentido nenhum. E aí depois segue, né, o verso 18. Nisso perdoe o Senhor, teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse, vai em paz, quando Naamã se tinha afastado certa distância. Né? E aí a história segue. Olha que interessante. Né? Você vai ver que ele quis levar essa terra justamente por conta dessa visão, dessa crença de que cada território era governada por um ser espiritual, e no caso aqui a gente baseia já naquela divisão que Deus faz ali no passado, né? Então cada lugar tinha sua jurisdição, e aí você tinha a terra, acabava sendo sagrada, então ele entendia que ele tinha que levar a terra de Israel para a terra dele, para a Síria, porque lá ele construiria um altar nessa terra para adorar e se voltar só para o Deus de Israel. Então aquele território era governado por outra divindade menor. Não, lembra que a gente não está falando de deuses em pé de igualdade. Estamos falando de seres espirituais que se colocavam como divindades nesses locais, e claro, eles se corrompem, o Salmo 82, e aí seriam cenas para outros episódios, né? E aí os homens passam a adorá-los, e aí nessa visão dá para a gente entender porque que surgiram tantas ideias de deuses diferentes, Deus para isso, Deus para aquilo. Né? No caso aqui ele fala de Rimon, porque como ele fazia parte do escalão político, né, o Naamã, ele já conhecia a partir de então o Deus Israel, que curou ele da lepra, mas ele ia ter que entrar ali, né, e ele não queria ofender ao Senhor, ele ia fazer simplesmente por uma questão política, mas aqui tudo leva a crer que ele entendia que o Senhor real, o Senhor poderoso mesmo, era o Senhor Deus. Então, dentro dessa visão, é, aquela questão dos deuses não era só uma questão cultural simplesmente, mas também real. Então, aqueles deuses com D minúsculo, que são mencionados nos Salmos e outras passagens das Escrituras, eles eram de fato reais, sobrenaturais, só que não eram deuses no pé de igualdade com Deus de Israel. Eles faziam parte desses que receberam essas jurisdições. Quando você lê Daniel, por exemplo, você também vai ver lá, né, o príncipe de tal lugar impedindo que chegasse. Então vem daí essa ideia, há uma jurisdição, há uma geografia, né? E aí então, na cena de Naamã, é por isso que ele age dessa forma, querendo levar a terra de Israel para a terra dele, né? Por conta dessa visão, dessa percepção que havia de uma geografia cósmica. Né? Aí no Salmo 91, que todo mundo conhece, né? Os calendários, às vezes em pano de prata, que né, na minha região tem muito disso. E as pessoas gostam muito de usar o Salmo 91 de forma supersticiosa e mística. Você tem lá no verso 5 e 6 essa passagem que todo mundo conhece. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Né? Então, não sei se você já se perguntou ou já viu, mas no original hebraico, aqui você tem nomes de divindades envolvendo aqueles seres malignos que eu falei para vocês, daquelas tabuletas antigas lá da Mesopotâmia. Então é muito interessante isso, porque havia a crença desses seres, principalmente habitando nos desertos, e aqui hoje a gente quando pensa em coisa mais tenebrosa e ações de espíritos malignos, a gente pensa logo na noite e na madrugada. Então nesse tempo, como essas pessoas viviam muito nesse ambiente mais próximo ali a regiões desérticas, eles tinham essas visões e a ideia de proteção. Né? Tanto que o Salmo 91 vai mostrar que o Deus de Israel, quem estivesse na sombra do Altíssimo, é que ficaria protegido. Né, de verdade, poderia ir tranquilamente. Então, essa expressão seta que voa de dia é justamente a referência a esses demônios que causavam, na visão deles, doenças, que causavam problemas, mortes súbitas e tal no meio do deserto. E aqui está dizendo, não se assuste, nem com os que atacam de noite, nem com aqueles que
essa mortandade que assola o meio-dia, às vezes no calorzão. Claro que tem muita gente que tenta dar explicações mais médicas e modernas sobre isso, mas eu acho que a visão mais raiz, ela vai fazer mais sentido. São referências diretas a essas entidades que eles acreditavam dominar e viver em determinados espaços, né? E aí o Salmo 91 fica um pouco mais claro à luz dessa visão, ou seja, havia locais para isso. Então, naquelas tabuletas lá já falavam sobre essas entidades, eles temiam essas entidades, mas aí vem o Salmo e vem a palavra de Deus dizendo, olha, não tenham medo, porque Deus, nosso Deus, nos protege delas, e é o único que pode de fato nos proteger delas, e eu nem preciso fazer rituais nem nada do tipo. Então, você tinha ali o Reshef, que seria a seta do dia, né? Ali tem a ver com uma divindade, que era um deus cananeu do submundo e da peste. Então tem lá na literatura antiga, ele era temido por disparar flechas carregadas de epidemias e doenças sobre as populações. E você tinha o Keteb, não sei se é assim que a pronúncia corretinha, né? Mas a assolação do meio-dia, que também fazia essa referência ali, na tradução judaica você encontra o demônio mesopotâmico responsável pela desidratação, insolação fatal e mortes súbitas num calor escaldante. Então aparecem ali estes seres e aparece aí no Salmo 91 também. Por isso que eu falei para você que a Bíblia ela vai ter sempre esse diálogo cultural com o povo ao redor, mas ela não está copiando coisas da cultura ao redor simplesmente, ela está subvertendo isso, porque enquanto esses povos tinham muito medo, a Bíblia vai dizer não tenha medo porque nós servimos a um Deus verdadeiro. Então Deus vai mostrando aí quem realmente manda no mundo, quem realmente controla todas as coisas. Ou seja, Deus não está limitado simplesmente a um lugar, embora ele tenha dado essas autonomias aí para esses seres governarem em vários territórios no mundo, mas ele nunca perdeu o controle absoluto sobre esses territórios e nem sobre essas entidades aí que ele poderia. Tanto que depois, em algumas outras passagens, nós vamos ver mostrando que essas assolações elas vêm do Senhor. É como se Deus tivesse todo o controle em cima, inclusive das forças do mal que atuam nesse mundo. Aí uma imagem de um amuleto antigo, né, que eles utilizavam para espantar essas entidades aí, né? Haviam amuletos de bronze que eles utilizavam para se livrar. Então é interessante que até hoje nós vemos em várias religiões rituais para invocar entidades, outros seres e locais específicos. Perceba, isso é muito antigo, né? E vamos dizer assim, tem explicação nessa geografia cósmica que a Bíblia já nos traz. Então eles usavam esses amuletos para se proteger. Até hoje tem muitas pessoas que usam amuletos e uma série de coisas para protegerem elas de uma série de outras forças espirituais. Mas aqueles que conhecem o Deus de Israel até hoje, a visão bíblica, não precisam de amuletos, não precisam de rituais, não precisam de nada disso para serem protegidos, porque o Senhor por si só já protege o seu povo. Então perceba, a Bíblia mostra essa realidade humana, essas interações humanas com essas entidades espirituais, mas mostra que Deus é o Senhor absoluto. Então, essa quebra de jurisdição aí no território, lá no 91, né? Porque Deus está dizendo, olha, não estou nem aí se eles estão limitados a esses lugares, eu é que mando, eu é que protejo, né, os territórios e tal, mas o Senhor, o Altíssimo, é quem protege da tirania desses seres aí. E a gente recebe imunidade onde quer que a gente vá. E aí tem esses três estudiosos que basicamente eu uso aqui, né? Você tem o Mark Smith, esse aqui vamos dizer, o mais crítico de todos, ele vai trazer uma ideia mais, liberar uma visão assim de que foram as ideias mais primitivas traziam vários deuses até chegar no desenvolvimento de surgir o Deus de Israel. Então ele olha para Deus como se Deus fosse uma construção humana cultural que vai desenvolvendo no decorrer do tempo uma visão um pouco mais evolutivo aí da questão. Esse é o mais complicado. Mas por que que eu ainda pego ele? Porque ele ajuda também a comprovar que essa ideia mais antiga de ver esses deuses menores vizinhos, ela já estava presente lá. Isso ajuda a gente a entender que Deuteronômio 32:8 realmente traz essa leitura mais antiga dos filhos de Deus ao invés dos filhos de Israel. O John Walton dispensa apresentações também, né? Eu já citei ele aqui várias vezes. É claro, eu concordo com tudo de John Walton, mas tem muita coisa boa dele para a gente entender o Antigo Testamento. É um dos maiores estudiosos, né? Claro, quando eu falo não concordo, eu estou usando minha. Eu estou aqui nessa base como um teólogo menor, bebendo da fonte desses estudiosos aí mais, né, reconhecidos e respeitados. E ele traz também essa ideia
do funcionamento do universo, de como culturalmente, esse mar cultural ali do Antigo Oriente ajudava as pessoas ou melhor, ajuda a gente a entender melhor passagens aí das Escrituras. E o Michael Heiser, que eu cito bastante, ele já traz realmente a ideia de um conselho divino, né, desses seres espirituais, os filhos de Deus aí, realmente como seres reais, não só culturalmente, não só uma linguagem cultural, mas de fato, todas as vezes você vê os deuses com D minúsculo e a atuação dessas entidades, ele está falando de uma geografia real, espiritual, e o Heisen também é um grande estudioso do Antigo Testamento, especialista que traz muitos insights bons para a gente entender as Escrituras. E aí, Levítico 16, que é outra passagem que eu não sei se já te chamou a atenção, verso 8 vai dizer, e tirará sortes quanto aos dois bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Olha que interessante. Quem é esse Azazel? Era uma entidade, né, que vivia, um demônio que vivia no deserto. E ele é mencionado lá em Levítico 16, ou seja, aquele território é onde ele habitava, onde ele governava, vamos dizer assim. E aí traz isso. E aí em Levítico 16, mais para frente, verso 20, a gente tem, olha, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça de bodes, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. E aí no verso 22, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, o homem soltará o bode no deserto. Olha aí a questão do deserto, olha aí a questão de um ser espiritual ali no deserto. Então a visão era, o deserto é um lugar propício onde esses seres, vamos dizer, se refugiavam, habitavam. A visão que eles tinham do deserto é do caos, um lugar que ainda não foi organizado, um lugar que ainda está bagunçado, um lugar que lembra, vamos dizer, um ambiente que ainda não tem ordem, não tem ali aquela beleza, direção de Deus, então esses seres aí. Então não é uma coisa aleatória, você vê nas escrituras o tempo todo. E essa passagem mostra isso. Então, não é que ele estivesse fazendo sacrifício para a entidade pagã, mas eles estavam levando, colocando os pecados de Israel de volta para o seu devido lugar. Né? Que seria o caos, que seria esse lugar ruim, que seria um lugar ali a parte de onde o Senhor tinha escolhido. Porque assim, nessa divisão de locais entre essas entidades que a gente vê em Deuteronômio 32:8, o Senhor escolhe Israel para ser, vamos dizer, a herança dele. Por isso você vê essa passagem, eu escolhi vocês para serem meu povo, esse local. Por isso que Israel recebe essa visão especial no decorrer do desenvolvimento bíblico e tal, né, por conta disso. E aí você tem essas passagens que a gente entende melhor por causa disso. Então o bode, ele era enviado para Azazel. O ritual do Yom Kippur, então um dos bodes é oferecido a Yahvé, né, a um sacrifício, e o outro é enviado vivo para Azazel, a gente vê em Levítico 16. E aí você tem uma devolução geopolítica, ou seja, Azazel ele era uma antiga entidade que era identificada com caos, com a rebelião espiritual num ambiente desértico isolado, por isso que era enviado para lá. E aí o bode, enviar o bode ao deserto, significava o pecado de Israel sendo empacotado e devolvido para o seu lugar de origem, que era lá na jurisdição do inimigo. Ou seja, o lugar do lixo é lá, o lugar onde não nos pertence, os pecados devem ficar, é lá, não aqui no nosso meio, no meio do nosso povo. Né? Simbolicamente se referia a isso. E aí você tem Lucas 4, que também tem outros evangelhos, a tentação de Jesus, né? Não sei se você já se perguntou por que Jesus vai justamente para o deserto para ser tentado. Por que não no templo? Por que não em casa ou em outro ambiente? Não. O Espírito Santo conduz o Senhor Jesus Cristo justamente para onde? Ao deserto. Né? E aí Jesus vai rebater ali as tentações do diabo usando justamente Deuteronômio. Olha que interessante. Né? E aí o verso 5 fala, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Por que será que mostrou os reinos do mundo? Justamente por conta dessa questão da geografia cósmica que a gente está falando aqui. Né? Então, aqueles reinos pertencentes a esses seres que vão se rebelar depois, vão ter seus próprios lugares aí. Né? São esses aí que o diabo está
tentando, apresentando para Jesus, né? E aí a gente entende melhor essa passagem. É como se Jesus fosse lá no deserto, ele vai no território do inimigo para vencer o inimigo, né? Jesus é Jesus, né? E aí Jesus vai invadir a fortaleza, vamos dizer assim, né? Ele é movido pelo Espírito para ir para o habitat do adversário. É, tipo assim, Jesus, eu não tenho medo de vocês. Eu que mando e eu vou até aí mesmo só para vencer vocês, humilhar vocês. E aí, ao mostrar os reinos do mundo, a gente lembra que eles foram entregues, né? Satanás evoca diretamente a partilha cósmica de Babel, né? Voltando aqui, ou melhor, seguindo aqui, foram entregues, então Satanás vai evocar isso justamente por conta, né, da que a gente vê lá essa divisão. E aí você tem, quando Jesus derrota Satanás no seu próprio domínio habitável, né, o Messias, ele está indicando oficialmente a restauração e reconquista das nações. Então, à medida que o evangelho é pregado, né, esse reino das trevas ele vai caindo, ele vai sendo destituído. Né? E aí por que que você encontra lá Jesus enviando 70? De onde vem o número 70? Olha a referência aí mais uma vez. Então você vê que tem toda uma linha puxando as escrituras que ajuda a gente a entender melhor várias passagens aí das escrituras, né? Por conta disso. E aí, claro, né? Você já tinha ouvido falar sobre isso. Você achou interessante, se você gostou do vídeo, já aproveita aí para curtir, né? O vídeo já tá ficando longo, eu espero que não seja cansativo, eu espero que lhe ajude. Mas você já tinha ouvido falar sobre isso, você já tinha pesquisado sobre isso, enfim, coloca aí o que é que você acha, se é novo para você, se você não conhecia. Se você quer saber mais sobre esse assunto, você coloca aí embaixo, a gente pode fazer uma parte 2 falando um pouco mais desse conselho divino e de outras passagens das escrituras que fazem referência a esse conselho divino. Então, se você gostou, dá seu like aí, deixa o like no vídeo, compartilha aí com outras pessoas, né? Comente o que você achou, se você concorda, discorda, claro que sempre de forma respeitosa. E eu continuo por aqui, né? Então, nos vemos aí na próxima.